Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito para até 100% do seu orçamento. Olha só, gente, o Fala Carlão está aqui na Fiesp. Hoje é dia de receber o ministro Carlos Fávaro, que está aqui para fazer uma apresentação e falar sobre o Plano Safra. É claro que o Fala Carlão vai querer falar com ele. Não. Ministro! Tá bom, pra mim. O senhor tá bom? Tudo bem? Como é que vai? O senhor tá bom? Beleza? Tudo bom? Tá bom? E aí, o que você achou da fala do ministro? Foi excelente, Carlão. Eu acho que trouxe uma visão muito clara né, do que nós precisamos fazer enquanto país para desenvolver. Trouxe a mensagem né, da agricultura, da sustentabilidade, da infraestrutura, do crédito, ou seja, nós temos todos os elementos da ciência, né? Nós temos todos os elementos para crescer. Escuta, o que você achou da palavra do ministro aí? Eu acho o ministro muito seguro, ministro muito firme, muito bem focado. O ministro é agricultor, ele é um agricultor pequeno, a origem dele é paranaense, aí no norte do Paraná, e migrou para o Mato Grosso. É um grande agricultor hoje lá, coisa de 3 mil hectares, e tem profundo conhecimento do nosso negócio, do agro como um todo. Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então é confiança. E fez o maior plano de safra da história do país. O Carlos Fávaro esteve aqui, ele foi, vamos dizer assim, todo mundo aqui fez um afago muito grande a ele e eu queria que você falasse sobre isso. Me parece que a agricultura aqui está de bem com o ministro, né? Tudo bem, Carlão? Eu acho que sim. Desde o início do governo, eu tenho sido tratado com muito respeito, tanto por ele como pelo vice-governador Alckmin. E eu estou indo essa semana a Brasília com uma agenda dos 6 secretários do COSUT. E a gente tem que conversar, tem que se entender bem, para bem do Brasil. Eu acho que essa é a nossa missão dentro do governo. E o governo de São Paulo vai ajudar ao Brasil a melhorar. Agora está tendo uma coletiva de imprensa aqui, nós vamos dar um pulinho lá na coletiva. Vocês sabem que coletiva de imprensa não é exatamente a praia do Fala Carlão, mas vamos lá ver se a gente consegue falar com o ministro, saber do seu, o que você achou do ministro, da palavra do ministro. Bom, o ministro tem, durante esses 6 meses, os 6 meses e pouco que está no cargo, tem encaminhado os assuntos de forma correta. Um belíssimo plano safra. Claro que é insuficiente ainda para o tamanho da nossa safra, mas é o melhor que se conseguiu e é o maior da história, porque também temos a maior safra da história. E todas as outras coisas que o ministro colocou aqui são fundamentais para o desenvolvimento do nosso agro. E ele, como falou, e eu vou repetir se você me permite, que ele é entusiasta da infraestrutura e logística, onde está certamente a nossa maior carência, porque o agricultor brasileiro sabe produzir muito bem, mas ele não tem como fazer infraestrutura e logística para todo o país. Isso é uma atribuição de Estado. E isso o ministro encaminhou de forma tão brilhante que eu fiquei absolutamente empolgado. Carlão da Public, meu programa Fala Carlão, programa de agenda positiva. Eu queria perguntar ao senhor, o senhor foi muito bem recebido hoje aqui, muito bem avaliado por todos os integrantes aqui do COSAC, e eu queria lhe perguntar quais são os seus 3 principais feitos desses primeiros 6 meses e também queria perguntar para o senhor qual é o seu principal desafio a partir de agora e pergunto se o seguro rural está entre esses principais desafios também. Muito bem, Carlão, prazer revê-lo. Bom, os feitos mais importantes, o principal deles, a maior missão me dada pelo presidente Lula, é a busca da reconstrução de pontes com esse setor. Para nós a eleição acabou. Todos aqueles homens e mulheres, produtores e produtoras que queiram o bem do Brasil, têm no governo do presidente Lula as portas abertas e ele me pediu para que fosse esse interlocutor. E quero continuar fazendo isso com muita dedicação. A prova de que isso avança foi uma reunião maravilhosa, como teve hoje aqui, de grandes parcerias e o avanço da agropecuária brasileira. Não podia deixar de dizer também o avanço que tivemos na abertura de mercados, com a retomada do presidente Lula ao comando deste país. As relações internacionais foram de volta à diplomacia afável, amigável, reconstruída, por isso ele peregrina tanto, e a
a consequência disso é que a oportunidade comercial aparece e nós estamos com muita determinação ocupando essas oportunidades, abrimos 24 novos mercados, teremos ampliações nos próximos dias e vamos continuar trabalhando nesse sentido. O terceiro feito importante, que não foi óbvio, e nenhum deles foi fruto só do meu trabalho, esse Plano Safra Record, que mostra com ações e não com retórica, com discurso, como é costumeiro ser feito, já foi costumeiro ser feito, mas com fatos, o maior Plano Safra da história para estar ao lado do produtor rural. Daqui para adiante, se possível, ser reconhecido, então, como um ministro contemporâneo, que pensou um pouco à frente do seu tempo, se juntou com a agenda do meio ambiente, com a ministra Marina Silva, com todos que pensam na sustentabilidade, de forma positiva, que ninguém é mais sustentável que o produtor brasileiro, só precisava ser reconhecido. Então, fazer o produtor brasileiro ser reconhecido pelas boas práticas junto com o meio ambiente. O que o senhor achou da conversa do ministro? Bom, primeiro eu fiquei muito contente, porque como você lembra e sabe, eu com outros companheiros presidi por várias vezes a Associação dos Empresários da Amazônia. Sim. Então nós fomos os pioneiros que abrimos. Do meu lado lá, por exemplo, está sentado quem fundou o Lucas do Rio Verde, aonde o ministro começou como agricultor. Entendi. Então todas as cidades, e hoje a realidade do Mato Grosso, nós temos um orgulho muito grande de ser o que é. É um grande celeiro do Brasil e também um dos maiores do mundo, né? Então eu fico muito feliz hoje também, contente de ver que o nosso ministro é um sujeito que se expressa muito bem, de um pequeno agricultor, cresceu justamente sentindo a necessidade da luta que o setor do agronegócio necessitava e necessita, e hoje chegou a ser ministro, já ocupou, como ele mesmo expressou, vários cargos importantes na política e no mundo dos negócios lá do Mato Grosso. Então eu fiquei muito feliz, porque no começo todo mundo ficou um pouco preocupado e tal, como é que seria o ministro, mas ele mostrou que é um jeito que nesses 6 meses realizou um trabalho extremamente importante, com o Plano Safra, que é recorde até hoje no Brasil, e com os planos futuros que realmente dão um estímulo muito grande, uma esperança, que apesar de que tem setores bem complicados no país hoje, ele está no caminho certo, criou um conselho das pessoas mais sábias, talvez, ou várias das mais sábias, como o Roberto Rodrigues, como o Pedro Camargo Neto, enfim, do próprio Blairo, que tem uma relação privilegiada com ele de muitos anos. Eu também conheço o Blairo desde lá de Sapezalco, a gente ajudou ainda, o pai dele era vivo. Mas enfim, então a gente fica muito animado quando vê uma pessoa desse quilate, né, que sabe não só então se expressar, mas ser um jeito que não só fala, mas faz. Pois é, ele deixou claro isso. Né? Então acho que de fato fiquei muito animado, o nosso conselho, acho que todo do COSAG ficou também muito bem impressionado, quem não tinha ainda contato pessoalmente com ele. E os que já o conheciam, então, viram que de fato ele confirmou a expectativa que tinham em torno dele. Eu queria saber, Guilherme, o que você achou aí da retórica, da conversa do ministro? Me parece que o pessoal aqui aplaudiu, as pessoas gostaram do que ele falou. Eu queria saber a sua opinião. Eu acho que foi assim um discurso muito bem centrado, muito bem pautado, mostrando de novo, né, que a questão é realmente olhar pelo setor. Então, independente da questão partidária, política, nós temos, eu acho que um compromisso e a gente tem que dar o suporte. Foi muito bem colocado, se eu não me engano, por algum dos que fizeram as perguntas, né, que o Ministério da Agricultura é uma trincheira, né, para todo o setor. Então, nós realmente temos que dar esse embasamento, fazer cada um a sua parte, abrir o diálogo, que é fundamental, é importante, e que só dessa maneira a gente consegue vencer e caminhar juntos. E qual a sua avaliação? A avaliação que eu faço aqui, conversei com muita gente aqui, o ministro foi muito bem recebido aqui, eu acho, na Fiesp, hein, rapaz? O ministro Carlos Fávero era craque. Eu conheço já há muito tempo, dele ser vice-governador, secretário de Estado, depois senador e agora ministro, mostra toda a sua capacidade. Ninguém chega onde ele chegou num setor tão importante se não for uma pessoa com capacidade, com poder de articulação e de fazer essa divulgação que o setor tanto precisa para mostrar que o Brasil sem o agro não é nada.
O agro é tudo. Você falou muito bem aí no seu discurso, você fez aí um speech falando do ministro. O ministro parece que foi muito bem aqui hoje, né? Eu acho que o ministro é uma pessoa muito preparada, né? Ele fala a língua do produtor, ele conhece, ele é do ramo, ele é uma liderança classista no estado, que é um expoente na produção. E hoje também hoje ele também é uma expressão política, é um senador, ministro. E ele vem para cá, logicamente, somar. Eu vejo que ele está fazendo um trabalho excelente, principalmente lutando em prol do agro lá em Brasília. Nós passamos agora pelo fio da navalha várias vezes com relação ao plano de safra, com relação à reforma tributária, com relação ao arcabouço lá em Brasília. Foi uma agenda muito constante e dura, e ele sempre aliado, sempre ao lado do agro, defendendo o Ministério, defendendo a condição de agricultor que ele é. Por isso ele não foi para a gente nenhum tipo de surpresa o que ele veio fazer aqui hoje da forma simples e cara como ele falou, Carlão. Pois é, fiquei muito feliz com toda vocês vão ver aí no vídeo completo, todo mundo sai daqui bastante impressionado. Como disse o Blairo, ele é um cavalo vencedor, né, rapaz? É verdade, é verdade. Eu acho que ele ainda é uma expressão política e classista, uma liderança por muito tempo ainda, né? A avaliação que eu pude perceber aqui de todo mundo que estava hoje, a prateleira de cima do agronegócio estava aqui, foi muito bem, né? Ele é uma pessoa muito direta e simples no raciocínio. Sim, né? O ministro Carlos Fávaro, ele tem sido assim um parceiro, inclusive da Embrapa, ele tem sido, ele é uma pessoa muito direta, né? O que a gente tem que fazer, quais são as entregas, e ele está batalhando aí para cada vez mais mostrar que a nossa agropecuária é sustentável. Essa é a plataforma dele de trabalho, envolvendo a Embrapa, e mostrar que a nossa agricultura é baseada em ciência e tecnologia, então o fortalecimento da Embrapa, ele tem visado muito isso. Pois é, ele já começou bem, começou com um plano safra bastante robusto, né? Sim, e no plano safra desse ano, incentivando as práticas mais sustentáveis, né? Incentivando que os produtores rurais cada vez mais adotem práticas sustentáveis aí, baseadas na agricultura de baixo carbono, e isso ele quer intensificar, inclusive, para os próximos anos. Ô Jacir, me parece que o ministro foi muito bem aqui hoje, né? O ministro foi muito bem, né? Houve uma discussão bastante interessante, ele ficou muito aberto, até de uma maneira muito franca, ele se posicionou bem. Teve um debate importante, porque nós tínhamos a presença do Braio Maggi, do Roberto Rodrigues, do Sérgio Bortoloso, do Cesário. Então, foi uma integração bastante grande nesse evento conjunto COSAG com a Sociedade Rural Brasileira. Pois é, espetacular. Aliás, esse é um golaço, você está sempre liderando, como disse o Roberto Rodrigues lá nos finalmente dele, você é que está fazendo um grande trabalho aqui, viu? Isso na verdade é muita gentileza do Roberto, porque eu me baseio aqui num comitê que me assessora, que faz parte o Roberto Rodrigues, o João Sampaio, o Mário Kutaiti, o Roberto Betancourt, o Antônio Carlos, o General Dalmir. Então, são eles que me dão lastro, opiniões, com eles que eu discuto os caminhos e que a gente está trilhando. Então, não é uma pessoa, é um time. Gente do céu, que falar Carlão bacana, né, gente? Muito bom receber o ministro da Agricultura aqui na Fiesp, muito bom o ministro da Agricultura vir dar explicações, vir falar sobre tudo o que ele realizou nesses primeiros 6 meses da sua gestão. E esse Vamos Falar Carlão inédito aí, trazendo também a opinião de um monte de gente importante que estava por aqui. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, fui! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito para até 100% do seu orçamento.